Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, passamos um bom tempo sem gravar. A partir de agora vamos voltar a gravar vídeos com mais frequência, certo? Peço aí para quem não é inscrito, se inscreva no canal, compartilhe aí com os amigos, deixe o like. Se tiver alguma dúvida pode deixar nos comentários aí, que vou tentar tirar, certo? Olha, já tivemos aqui no canal uma aula sobre potência. Agora vamos ver potência com expoente negativo e também as propriedades da potência. Iniciar com potências com expoente negativo. Temos aqui um número diferente de zero elevado a um expoente inteiro negativo é igual ao inverso da base elevado ao oposto do expoente. Considerando A um número diferente de zero e N um número natural, temos A elevado a menos N igual a 1 sobre A elevado a N, ou A elevado a menos N é igual a 1 sobre A elevado a N, como está aqui. Vejam só, antes de a gente ter que saber o que é o inverso de um número. Vejam só, eu tenho aqui o número 2, eu quero saber quem é o inverso de 2. Todos aqui já sabem que todo número ele é fracionário. Então aqui eu tenho 2 sobre 1. O número 2 ele é 2 sobre 1. Então quem é o inverso de 2? O inverso de um número você vai trocar a parte de numerador para ser denominador. Quem é denominador vai virar numerador. Então vai ficar assim, ó. O inverso de 2 é 1 sobre 2. Observe que o numerador virou denominador e o denominador, que era 1, virou numerador. Então, o inverso de 2, 1 sobre 2. Inverso de 3, 1 sobre 3. E se for uma fração, ainda é mais fácil. Por exemplo, 4 sobre 5. Qual é o inverso de 4 sobre 5? Isso mesmo, 5 sobre 4. Então, o numerador vai virar denominador e vice-versa. Então, o inverso de 4 sobre 5 é 5 sobre 4. Voltando para cá. Se eu tenho, por exemplo, tenho um x aqui também. Quem é o inverso de x? Vai ser 1 sobre x, né? Já que o x aqui ele possui o número 1 como sendo denominador, certo? Então vai ficar 1 sobre x. Então qualquer número que for calcular o inverso dele vai ser esse número invertendo. O numerador vira denominador e vice-versa. Ó, eu tenho aqui A elevado a menos N. Quando o valor for negativo com o expoente negativo aqui, observe que esse expoente está aqui embaixo. Então ele pegou A, calculou o inverso de A. Então quem é o inverso de A? Ah, isso eu já sei, é 1 sobre A. Ok, é 1 sobre A. Só que estava falando no resumo aqui que o expoente que estava negativo vai ficar positivo agora, certo? Vai ficar positivo. Então assim, quando ele ficar no denominador ficou positivo. Ó. Então se eu tenho aqui A elevado a menos 1, como está aqui, ó. Vou colocar A elevado a menos N, para vocês verem como é que fica. A elevado a menos N, como está lá em cima. Aí que a gente faz? Calcula o inverso da base que é o A. Que é o inverso de A? 1 sobre A. Ok. Agora, esse expoente negativo aqui, ele vai vir aqui para o A, só que negativo. Então, ficou 1 sobre A elevado a N. A outra maneira também é A elevado a N, sendo igual 1 sobre A, já que 1 sobre A é o inverso de A, e elevado a N aqui. Então, isso quer dizer que o N está tanto elevado no 1 quanto no A. Ah, mas por que aqui não foi elevado ao número 1? Porque se o expoente aqui, eu tenho o número 2, por exemplo, aqui. Quanto que é 1 elevado a 2? Ah, isso vai ser 1. Muito fácil. Então, você às vezes não precisa colocar esse expoente aqui no 1. Vamos ver um exemplo aqui. Ó, aqui a gente tem 2 elevado a menos 3. Vejam só. Primeiro, calcular o inverso de 2. Quem é o inverso de 2? A gente já sabe quem é. 1 sobre 2. Então, 1 sobre 2 é o inverso de 2. E agora? Vamos pegar o expoente, que é menos 3, e vamos colocar ele com número
positivo. Então vai ficar, deixa eu colocar mais aqui, 1 sobre 2 elevado a 3, como está aqui, certo? Então o inverso de 2, 1 sobre 2, está elevado a 3 positivo. A gente pode calcular, se quiser, isso aqui, que vai ser 1 sobre 2 elevado a 3, é 2 vezes 2 vezes 2, que resulta em 8. Então isso é 1/8. A outra maneira, que é essa maneira aqui, pessoal, 2 elevado a menos 3. Isso vai ser igual ao inverso de 2, que é 1 sobre 2. E agora, o expoente 3 vai ficar aqui, ó. Eu pergunto a vocês, quando você tem uma fração que está elevada a um mesmo expoente, isso quer dizer que o numerador vai estar elevado a esse expoente e também o denominador está elevado a esse expoente, certo? Então eu tenho aqui 1 elevado a 3, que é 1 vezes 1 vezes 1, resultado 1. E 2 elevado a 3, que é 2 vezes 2 vezes 2. 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8. Então também resulta em 1 sobre 8. Então ou você faz dessa maneira aqui, ou dessa maneira aqui. Então quando for calcular potência com expoente negativo, você calcula, faz o inverso da base, certo? Pega o expoente negativo e coloca como sendo positivo. Mais um aqui, ó, 3 elevado a menos 4. Inverso de 3, quem é? 1 sobre 3. E está sendo elevado a 4. Positivo, ok? Então a gente pode calcular isso aqui se quiser. Então vai ficar 1. 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. 27 vezes 3, 81. Então vai ficar 1 sobre 81, ok? Se tiver dúvida em potência, procurem aí a aula que está na descrição de potência, certo? E tirem a dúvida. Ó, 4 elevado a menos 1. Que é o inverso de 4? 1 sobre 4, ok? O expoente negativo vai ficar positivo. Vou fazer desta maneira aqui agora, certo? Então isso vai ficar 1 elevado a 1 e 4 também elevado a 1. Quanto que é 1 elevado a 1? É 1 vezes 1, que vai ser o próprio 1 no caso, né? E 4 elevado a 1 também é o próprio 4. Então, aula de potência, vocês podem ver que esse potência é elevado com o expoente elevado a 1, o resultado é a base. Então a base é 1 e 4. Então, resultado 1 sobre 4. Então aqui é bem tranquilo. É só pegar o expoente negativo, vai ficar positivo e a base vai virar o inverso do número que está, certo? Aqui não tem nenhum exemplo com fração. Deixa eu colocar um aqui. Vou colocar 2 sobre 3 elevado a menos 3. Pronto, 2 sobre 3 elevado a menos 3. Como é que a gente faz aqui? Calcular o inverso da base. Quem é a base? Não vai pensar que a base é o 2. A base é tudo isso aqui, ó, 2 sobre 3. Então vai ficar o inverso da base, quem é? 3 sobre 2. O inverso de 2 sobre 3 é 3 sobre 2. Então vai ficar 3 sobre 2 elevado ao expoente positivo agora, 3. 3 elevado a 3, que é 3 vezes 3 vezes 3. 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. E 2 elevado à terceira potência, já fizemos até aqui, resultado 8. Então 27 oitavos, ok? Vamos agora ver as potências, ou melhor, as propriedades da potência. A primeira propriedade que a gente tem aqui é a multiplicação de potências de mesma base. Tem aqui a definição que diz que A elevado a menos N vezes A elevado a M. Observe que as bases aqui são A, primeiro expoente é N, segundo expoente é M. Isso é igual a A elevado a N mais M, ou seja, você, bases iguais, repete a base e vai somar os expoentes. N mais M é o próprio N mais M, certo? Com A diferente de zero, se N for menor ou igual a zero, ou M for menor ou igual a zero. Primeiro, vamos saber por que esse N. Primeiro vamos ver isso aqui. Quando a gente vê isso aqui, a gente vê por que N e M tem que ser com A diferente de zero se ele for menor que zero. N e M, certo? Vamos lá. Ó, observando aqui. Quem são nossas bases? Aqui são 4, não é isso? Então você repete a base, como está aqui, ó. Repetiu.
E vai somar os expoentes, que é 2 e 3. Então vai ficar aqui 2 mais 3. Então, em uma multiplicação de potência com a mesma base, você repete a base e vai somar os expoentes. 2 mais 3, 5. Então, isso é 4 elevado a 5. Muito fácil, não é? Então, mais um aqui. 5 elevado a menos 3 vezes 5 elevado a 2. Quem é a base? 5. Então, bases iguais, repete, vai somar. Quanto? Então, vai ficar aqui menos 3 mais 2. Então, repete a base. Quanto que é menos 3 mais 2? Operações com números inteiros. Temos também no canal, quem tiver alguma dúvida em relação a números inteiros, pode tirar essa dúvida. E esse valor vai ficar menos 1. E 5 elevado a menos 1, a gente acabou de ver, quando você tem um expoente negativo, tem que calcular o inverso. Então, vai ficar 1 sobre 5 elevado a 1, que é o próprio 1. Deixa eu colocar 1 aqui. Então, vai ficar 1, 5 elevado a 1 é o próprio 5. Então, a resposta final, 1 sobre 5. Ok? Mais um aqui. Aqui é a base, menos 3. Então, repete o menos 3 e vai somar os expoentes. Então, vai ficar 6 mais 2 dá 8. 8 mais 1, 9. Então, resultado, menos 3 elevado a 9. Uma fração. Aqui é a base, menos 1 sobre 2, certo? Então, isso tudo aqui é a base. Menos 1 sobre 2 elevado a quanto? A menos 6, ou a menos 4 mais 6. Menos 4 mais 6. Quanto que é menos 4 mais 6? Isso mesmo. Então, vai ficar menos 1 sobre 2 elevado a 2 positivo. Agora, por que A tem que ser diferente de 0 se N for, ou M, na verdade, for menor ou igual que 0? Porque imagina que N ou M seja menor que 0. Então, vai ficar assim. Vou colocar 0 elevado a menos 1, por exemplo. Isso aqui vai calcular o inverso, certo? Então, ó, suponha que A pode ser igual a 0. Então, botei 0, A é 0. E N eu coloquei aqui menos 1. Isso aqui vai calcular o inverso. Então, aqui eu tenho o número 1. Então, o que é o inverso de 0 sobre 1? 1 sobre 0. Então, vai ficar 1 sobre 0 elevado a 1, que é o próprio 1 sobre 0. Só que a gente não pode dividir 1 para 0, certo? Isso não existe 1 para 0. Então, por isso que você vai ver mais na frente também, alguns também, com esse A diferente de 0. No caso aqui vai ficar no final, pode acontecer esse caso aqui. E isso não existe, ok? Então, vamos lá. Segunda propriedade. Diz assim. Divisão de potências de mesma base. Então, tá com multiplicação, agora com divisão. A elevado a N dividido por A elevado a M é igual a A elevado a N menos M. Ou seja, divisão de potência de mesma base, repete a base e vai subtrair os expoentes. Também com A diferente de 0. Como tá, a gente já viu aqui por quê, ok? Vamos lá. Primeiro, quem é a base aqui? 6. Então, repete a base e vai subtrair os expoentes. 7 menos 5, que resulta 2, certo? Vou colocar aqui só para vocês observarem. Então, repete o 6. 7 menos 5, 2. Então, 6 ao quadrado. Que resulta em 36, certo? 9 elevado a 3 dividido por 9 elevado a 4. Ó, quem é a base? 9. Então, repete a base e vai subtrair os expoentes. 3 menos 4. Deixa eu colocar aqui 3 menos 4. Então, repete a base, que é o 9. 3 menos 4, menos 1. Então, aqui, expoente negativo, calcula o inverso da base, que é o inverso de 9, a gente acabou de ver. Vai ser 1 sobre 9. E está elevado a 1. 1 elevado a 1 é 1. 9 elevado a 1 é 9. Então, ficou 1 sobre 9. Certo? Próxima. 3 sobre 2 elevado a menos 4, dividido por 3 sobre 2 elevado a 2, dividido por 3 sobre 2 elevado a menos 3. Então, a base é 3 sobre 2. Então, repete a base. E vai subtrair os expoentes. Então, vai ficar aqui menos 4, menos 2, menos 3. Alguma dúvida em relação a números inteiros, procura a aula aí no canal, que está de números inteiros, certo? E tira essa dúvida. Então, aqui vai ficar, ó, menos 4, deixa eu colocar separado aqui, menos 4, menos 2, menos vezes menos dá mais, não é isso? Então, mais 3.
Quanto que é menos 4 menos 2? Menos 6. Menos 6 mais 3. Menos 3, não é isso? Então, vai ficar expoente negativo aqui. Então, ficou menos 3. Expoente negativo calcula o inverso da base. Inverso de 3 sobre 2 é 2 sobre 3. E vai elevar o valor ao expoente positivo agora. Então, ficou 2 elevado à terceira potência resulta em 8. 3 elevado à terceira potência resulta em 27. Ok? Então, 8 sobre 27. Mais uma. Menos 12 elevado à quarta potência dividido por menos 12 elevado à segunda potência. Repete o menos 12, que é a base. 4 menos 2, 2. Então, finalizou. Vamos para a próxima propriedade. E a próxima é potência de potência. Temos aqui A elevado a N. Observe que tem uma potência aqui, ó, já. I elevado a M. Então, temos aqui tem uma potência e depois outra potência já dentro dessa potência. Então, é potência de potência, certo? Isso é igual ao A, que é a base, ó, elevado a N vezes M. Então, vendo que estão multiplicando aqui? Então, está multiplicando os dois expoentes. Então, com A diferente de zero, se N ou M for menor ou igual a zero, certo? Mais uma aqui. Quem é a base? 4. Então, repete o 4 e vai multiplicar os expoentes, que são 2 e 3. Então, aqui vai ficar 2 vezes 3. Repete a base, 2 vezes 3, 6. Então, o resultado, 4 elevado à sexta potência. Muito fácil, não é isso? Ó, temos aqui a base. Quem é a base nesse caso? Menos 3, isso. Então, repete o menos 3. E vai multiplicar os expoentes, que são 4 e 5. 4 vezes 5, 20. Então, menos 3 elevado a 20, certo? Próxima. 4 sobre 5 elevado à terceira potência elevado a menos 2. Ó, repete a base, que é 4 sobre 5, e vai multiplicar os expoentes. 3 vezes menos 2, menos 6. Então, potência de expoente negativo, a gente vai fazer o inverso da base. Então, vai ficar 5 sobre 4. E isso vai ficar elevado a 6 positivo, certo? Então, 6 é expoente do 5 e o 6 também é expoente do 4. Próxima, temos aqui multiplicação de potências de mesmo expoente. Ó, agora a base pode ser diferente, e nesse caso é diferente, que aqui temos A e B com expoentes iguais. Então, temos aqui N e N. Então, qual é o resultado disso aqui? Ó, tá a base sendo multiplicada, então ficou A vezes B elevado a apenas um expoente. Então, ficou em parênteses as bases, multiplicando, e elevado a um único expoente. Então, com A vezes B diferente de zero. Então, a multiplicação disso aqui diferente de zero, certo? Se N for menor ou igual que zero. Vamos ver aqui. Eu tenho aqui 2 elevado à terceira potência multiplicado por 4 elevado à terceira potência. Então, o que eu vou fazer? Pegar as duas bases, vou fazer o produto dela, e como tem o mesmo expoente aqui, eu posso colocar aqui fora do parênteses, ou seja, o 3 está sendo elevado com 2 e também com 4, ok? Então, a gente pode fazer até a multiplicação aqui, 2 vezes 4 dá 8, então isso pode ser 8 elevado à terceira potência. Próximo, menos 4 vezes, está aqui, menos 4 vezes 3. Então, está sendo elevado a 2, certo? Então, a gente pode calcular também que vai ficar menos 12 elevado à segunda potência. Ou pode também deixar assim, se quiser, a depender da questão que está pedindo. Vamos deixar essa, eu só vou fazer igual a próxima sem multiplicar, certo? Então, vai ficar menos 12 elevado a 2. Próximo. Ó, quem é a base aqui? 3 sobre 2 e 2. Então, vai ficar 3 sobre 2 multiplicado por 2, e isso elevado ao mesmo expoente, que é 5. 3 vezes 2, 6. 6 dividido por 2, 3. Então, esse resultado é 3 elevado à quinta potência. Ok? Muito fácil. Multiplicou as bases e repete o mesmo expoente. Agora, tem a multiplicação de potências com o mesmo expoente. Agora vai ser divisão, certo? Divisão de potências.
de mesmo expoente. A dividido por B, A elevado a N, na verdade, dividido por B elevado a N. É a divisão entre eles, elevado ao mesmo expoente. Com B diferente de zero, B e A, na verdade, diferente de zero, se N for menor ou igual que zero. Ó, aqui eu tenho. Todo mundo sabe que divisão é fração, certo? Então, eu vou pegar aqui a base, vou colocar em forma de fração, que é 15 e 3. E vou elevar ao mesmo expoente 4. Aqui eu posso dividir 15 por 3, que resulta em 5. Então, eu tenho 5 elevado à quarta potência, bem fácil. Então, 15 sobre 3. 15 dividido por 3, elevado a 4. 15 dividido por 3, 5. E repete o expoente 4. Ok? Menos 6 elevado à segunda potência dividido por 3 elevado à segunda potência. Novamente, menos 6 sobre 3 elevado à segunda potência. Menos dividido para mais dá menos. 6 dividido por 3, 2. Então, vai ficar menos 2 elevado à segunda potência. Se quiser colocar dessa maneira aqui, a gente também pode colocar, certo? Deixando assim, ó. 15 dividido por 3 elevado a 4. Então, 15 por 3, quanto que é? Ah, é 5. Então, isso é 5 elevado a 4, como está aqui. Ok? Último, 10 elevado a 5. Dividido por 2 elevado a 5. Então, vai ficar 10 dividido por 2. Tudo isso elevado à quinta potência. Quanto que é 10 dividido por 2? Ah, é 5. Então, repete agora o expoente também, que é 5. Então, ficou 5 elevado à quinta potência. Certo? Finalizamos aqui as propriedades das potências. Então, aqui a gente tem 2 exemplos para calcular, utilizando essas propriedades, certo? Do que a gente aprendeu nessa aula. Aqui eu tenho 3 elevado à quinta potência, mais 3 elevado à quinta potência, mais 3 elevado à quinta potência, menos 9 elevado à terceira potência. Observando aqui, a gente pode ver que o 3 elevado à quinta potência repete 3 vezes, não é isso? Então, a gente pode colocar isso como sendo a multiplicação. 3 que multiplica 3 elevado à quinta potência. Entenderam? Ele repete 3 vezes. Então, soma de parcelas iguais é a multiplicação. Então, é 3 vezes 3 elevado à quinta potência. Menos. Eu tenho aqui 9 elevado à terceira potência. O número 9, a gente pode fatorar ele. Dividido por 3 dá 3. Dividido por 3 dá 1. Então, colocando em potência, eu tenho aqui 3 elevado à segunda potência, certo? 3 vezes 3, 3 multiplicando 2 vezes. Então, eu vou substituir aqui esse 9 por 3 elevado à segunda potência. Só que está sendo elevado já à terceira potência. Então, ficou potência de potência. Ok? E agora? Ó, aqui eu tenho multiplicação de potência com a mesma base, que aqui é o 3, também é 3, então repete essa base e vai somar os expoentes. Aqui eu tenho o expoente 1 e aqui eu tenho o expoente 5. 1 mais 5, 6. Então ficou 3 elevado à sexta potência, menos. Potência de potência, repete a base e vai multiplicar os expoentes, que é 2 e 3. 2 vezes 3, 6. Então ficou 3 elevado a 6 menos 3 elevado a 6, que esse resultado é 0. Ok? Bem fácil. Tem mais um aqui, que diz assim, o valor da soma 9 elevado a 20 mais 9 elevado a 20 mais 9 elevado a 20 é A, B, C, D ou E. Ó, a gente calculou 9 aqui, que foi 3 elevado à segunda potência, certo? Então, vou substituir aqui esse 9 como sendo 3 elevado ao quadrado. E também a gente tem o seguinte, observando o exemplo de cima, a gente viu que o 3 elevado à quinta potência repetiu 3 vezes e a gente multiplicou ele por 3. E aqui embaixo agora quem repete é o 9 elevado à 20ª potência, certo? Então, vou substituir aqui, ó. 3 vezes 9 elevado à 20ª potência, certo? Então, quem é o 9? 3 ao quadrado. Então, vou substituir. Então, vai ficar 3 vezes 9 é 3 ao quadrado. E está sendo elevado a 20. Aqui é potência de potência. Então, eu tenho 3 vezes 2 vezes
20, dá 40. Então, eu tenho 3 elevado a 40. Mas não vai multiplicar antes não, primeiro a potência, certo? Tem que seguir a ordem da expressão numérica. 3 vezes 3 elevado a 40. Multiplicação de potência de mesma base. Repete a base que é o 3. E vai somar os expoentes. 1 mais 40, 41. Então, 3 elevado a 41. Alternativa B, ou D, de dado, certo? Então, alternativa B, 3 elevado a 41. Pessoal, finalizamos a aula. Espero que tenham gostado. Espero vocês nos próximos vídeos, certo? Compartilhem, curtam, se inscrevam. Abraço a todos e até a próxima aula.